Dia 31 de agosto de 2022, coronel de polícia reformado, Paul. O mês está acabando, as eleições estão se aproximando. Como eu comentei ontem, e até agradeço àqueles que atenderam, eu precisava receber alguns casos concretos para poder avaliar o que estava acontecendo com a Gretchen. Alterações na Gretchen de veteranos. Aliás, até o momento eu só tive conhecimento de problemas envolvendo a Gretchen com relação a policiais militares. Não tive ainda conhecimento de um bombeiro militar que está tendo problema com relação a Gretchen. Fazendo uma apertada síntese, um caso que está ocorrendo, um caso que eu digo é uma situação que está ocorrendo. A tempestade perfeita deixou de fixar percentual da Gretchen e isso foi coberto, foi remendado por um decreto que nós sabemos não pode modificar a lei. Então foi estabelecido 150% de Gretchen, por exemplo, para um subtenente. Mas o subtenente, ele é veterano. Quando ele passou para inatividade, na época era contado assim, via-se o tempo de serviço e multiplicava a cada ano por 5%. Então, se ao final ele tinha, por exemplo, 32 anos, você multiplicava por 5, ele tinha 160% de percentual de Gretchen. O TCE está querendo e está operacionalizando isso, que em respeito a esse decreto, ele passe a ter 150 apenas. Ele perca 10% do percentual da Gretchen. O direito não é uma ciência exata. Quando eu falo aqui que não sou bacharel em direito, que eu sou professor de biologia, a biologia também não é uma ciência exata. Então nós temos interpretações diferentes. Agora, nesse caso de redução, eu acho que tem que se tomar cuidado, porque é proibido reduzir vencimentos. Irredutibilidade de vencimentos. E quando você diminui o percentual da Gretchen, da pessoa, do veterano que recebia, por exemplo, 170, e eles querem que ele receba 150 por causa do tal decreto, o que acontece? Ele perde 20% na hora que aplica sobre o soldo, e essa perda ela é novamente sofrida quando se aplica o triênio. Porque o valor total antes de aplicar o triênio fica menor. Não pode reduzir provento. Não pode, só se o pagamento fosse indevido. E nesse caso não é indevido. Ele não era subtenente ou sargento, estava ganhando erradamente como coronel. Estava sendo cumprida exatamente a legislação. Então aí é que eu digo que a gente precisa, além de ter o tecnicismo jurídico para resolver as questões, a gente tem que ter o bom senso, a lógica. Se a lei nova unificou em 150, todos vão receber 150. Qual é a exceção? Os que já recebem mais.
Teve gente que não mudou nada, porque já recebia 150. Agora, se uma pessoa, no caso, um subtenente, um sargento, recebe 160, 170 e a lei nova fixou em 150, ele tem que continuar recebendo 160 e 170. Por quê? Porque a vida dele está toda organizada em cima desse provento que ele recebe. Não se pode reduzir o provento baseado num decreto que alterou a lei. Desculpem se eu estou falando um absurdo total e completo, mas eu acho, aliás, eu não acho, eu tenho certeza que quando você se afasta da lógica, você está começando a errar. Se você ficar na letra fria, você está começando a errar. Agora, um outro caso. Olha só que interessante. Um outro caso. Não estão querendo que o veterano receba 150, porque quando ele passou para a reserva, ele recebia menos. Aí estão alegando o tempo do fato. E quando se faz o desconto, vamos denominar aqui de retribuição previdenciária. Eles aumentaram? Aumentaram. Aumentaram de todo mundo? Aumentaram. Por que não levar em consideração o tempo do fato? Ou seja, se quando eu passei para a inatividade, vamos supor, vamos chutar aqui um número só para explicar, eu pagava 5% e agora passou para 10%, eu tenho que continuar sendo descontado em 5%. Por quê? Tempo do fato. Então, o tempo do fato serve para não dar direito, mas o tempo do fato obriga na hora de descontar. E se esquece o tempo do fato. Isso é completamente lógico. Volto a dizer, eu não estou afirmando que a interpretação dada é absurda. Não é isso. Ela contraria a lógica. E eu ratifico, eu acho que o direito é a Gretchen, por exemplo. Vamos sair da Gretchen e entrar na GRAN. Quando nós passamos para a inatividade, tinha GRAN? Não. Se a GRAN fosse uma gratificação específica para um determinado grupo, nós teríamos direito? Não. Nós não recebemos nenhuma gratificação específica. Eu não recebo gratificação de piloto de aeronave. Agora, nós não tínhamos a GRAN. Só que eles criaram a GRAN e já está caracterizado, inclusive decidido pelo Poder Judiciário, que a GRAN é um reajuste, porque ela é genérica. Se é reajuste, eu tenho direito. Então, eu tenho direito de receber a GRAN. A GRAN, nós não estamos brigando por 62,%. Nós estamos brigando pela GRAN. O direito é o conceito. É claro que tem que ser assim na lógica. Porque vamos supor que daqui a pouco alterem-se de novo os percentuais da Gretchen. Um novo governador, bonzinho, eu vou dar um aumento para todo mundo, mas eu vou mexer na Gretchen. Vou dar 10% de percentual para todo mundo ali, vou alterar a escala da Gretchen. Aí só vai valer dali para frente? Não pode. Porque senão como é que vai ficar a paridade? Como é que vai ficar a isonomia? É claro que é o conceito que vale. Que tem que prevalecer o conceito. Não é o percentual. Agora, repito, se o percentual
novo que a nova lei cria é menor que o percentual que alguém já recebe, você não pode reduzir esse salário. Você não pode reduzir, no caso, esse provento. Não pode reduzir essa pensão. A lei protege o que nós recebemos na inatividade, o que nós recebemos na atividade. A lei protege, porque o cidadão, o Estado não pode fazer mal ao cidadão. O Estado tem que fazer bem ao cidadão. Então eu aconselho a todos que estão sendo chamados na diretoria de veteranos e pensionistas, se porventura algum integrante do Corpo de Bombeiros Militar for chamado na diretoria de nativos e pensionistas do Corpo de Bombeiros, que se faça acompanhar de um profissional do direito, para poder entender o que estão tentando fazer, para ter a capacidade de argumentar corretamente. O nosso sistema remuneratório, ele é caótico atualmente. É urgente. Ontem eu estava falando sobre isso. Como ainda não tive notícia que nomearam alguma comissão na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros para criar a lei de remuneração dos militares do Estado do Rio de Janeiro, nós estamos conversando. Vamos ter que fazer como fizemos com o Estatuto. Vamos sentar, vamos gastar o nosso tempo ali de nativos para tentar fazer uma lei de remuneração. E vamos conseguir fazer. Para acabar com todos esses problemas e apresentar um novo governador. Porque do jeito que está, com o Tribunal de Contas do Estado dando essas interpretações, é o caos total. É o caos total e completo. Eis a realidade. Então não deixem de buscar, como eu sempre falei, lá atrás sobre a GRAM, ingresse no judiciário, ingresse no judiciário, ingresse no judiciário. Não deixe de se fazer acompanhar, se for chamado, na diretoria de veteranos e pensionistas ou na DIP do Corpo de Bombeiros, acompanhado de um profissional do direito. Ah, mas está ruim, não dá para pagar. Procura um amigo que seja bacharel em direito ou que tenha notório saber jurídico. Peça a ele para acompanhá-lo e vá, para entender o que querem fazer. Porque nós não podemos admitir isso. Essas interpretações que são sempre prejudiciais a nós. Vocês repararam que as interpretações, elas são prejudiciais. Quer dizer, se a pessoa ganha mais de Gretchen, o percentual é maior do que 150? Não, tem que vir para 150. Agora, se a pessoa ganha menos, veterano, e quer vir para 150, não pode. Porque você passou para a inatividade com outra regra. Ué, mas naquela outra regra, o que eu descontava para a minha inatividade era de 7%, 8%, 9%. Agora é 10,5%. Ué, por que atualiza para descontar, esquece o tempo do fato e não atualiza para eu receber? Então, são essas coisas. São nesses momentos que faz falta a existência de instituições militares devidamente estruturadas. Se nós tivéssemos uma lei de vencimento dos militares do Estado do Rio de Janeiro, não estaria acontecendo nada disso.
E pior, no caso dos veteranos, das pensionistas, salvo aquelas que têm pensão especial, estamos sendo só prejudicados pelas interpretações. Nós não podemos continuar assim. Se os ativos não estão tomando nenhuma providência para organizar a instituição, é claro que aqui eu estou exagerando, né? Porque certamente estão tomando uma série de providências, mas nesse aspecto específico não estão tomando. Se ocorreu a falha gigante de não terem nomeado comissões de estudo para a criação do sistema de proteção social dos militares, meu Deus, isso é inimaginável. Mas eu já toquei nesse assunto aqui em mais de uma dezena de vídeos. Até hoje não teve um ativo que mandou um comentário lá para o meu blog, um comentário para esse canal dizendo: Coronel Paul, o senhor está errado. Foi nomeado na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, o boletim foi esse e o boletim foi esse. Até hoje ninguém se manifestou sobre a existência das comissões. Como até agora não tenho diante do caos remuneratório, eu não tenho nenhuma notícia que o bombeiro ou que a Polícia Militar tenham criado uma comissão, pode ser uma comissão mista, para elaborar a lei de vencimento dos militares do Estado do Rio de Janeiro, porque o que existe aí é o caos. A 279 de 1979, que era repleta de retalhos, ficou pior ainda agora com a edição da Lei 9.537/21. É isso. Nós temos que organizar nossas instituições para nos proteger. Isso é uma questão de autoproteção. É uma questão de preservação. É uma questão de você pegar lá o seu contra-cheque de um mês, do mês de agosto, e você está recebendo lá R$11.530. E você pegar o de setembro, está lá R$11.530. Porque você precisa dessa segurança para gerir a sua vida e da sua família. E agora nós não temos mais isso. A pessoa é chamada lá, olha, vai ter que reduzir aqui por causa disso, por causa daquilo. Pelo amor de Deus. Vamos dar um basta nisso. Vamos dar um basta. Vamos nos organizar. Né? O dever direto é dos ativos. Eles estão ganhando para, entre outras coisas, manter as instituições devidamente organizadas. Mas alguém tem que fazer. Não pode ficar do jeito que está. Alguém tem que fazer alguma coisa para mudar. Se os ativos ficarem em silêncio, somos nós que vamos ter que fazer isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Agradecendo a todos que foram ontem no relançamento do meu último livro. Muito obrigado pela presença, por terem prestigiado o evento. Juntos somos fortes desde 2007.